Bom dia, como estamos hoje? Deus abençoe o nosso dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, mais uma leitura diária, hoje quinta-feira, da nossa primeira lição, o Verbo que se tornou em carne. E o nosso texto de hoje está em Filipenses 2:7. Reparem que na terça-feira foi Filipenses 2:5, na quarta-feira Filipenses 2:6 e hoje, quinta-feira, Filipenses 2:7, ou seja, uma sequência aí, o autor da lição usou, e ela é muito boa, muito interessante. Um versículo completa o outro, apesar de a gente ter explicado e dado um entendimento na terça, na quarta e hoje na quinta, hoje também nós vamos voltar um pouquinho e ler os três, tá? Depois de ler o 7, nós vamos ler o 5 e o 6 também, para a gente fazer uma abrangência maior, tá bom? Então, hoje na quinta-feira, Filipenses 2:7, acompanhe comigo na sua Bíblia. O tema que ele deu hoje para quinta-feira foi: o Verbo eterno tomou a forma humana e temporal. Isso é interessante porque isso deixa ainda, né, sempre reforçando e reforçando, que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele se fez carne, né, para poder habitar entre nós e nos conduzir à salvação, né, a nos trazer de volta para Ele, porque Ele não queria e não permitiu que nós ficássemos afastados dele, porque afastado dele, morte eterna, ok? Então ele tinha um plano de salvação, como nós vemos lá no início dos versículos que a gente vem acompanhando, né? Lá na segunda-feira, o Verbo como semente da mulher, quando Deus lá no início, logo depois do pecado, já prometeu a salvação, que o Verbo viria em carne, né? Eu tenho certeza que você está acompanhando todo esse raciocínio. Então, aqui ainda deixa ainda mais claro, né, que o Verbo eterno tomou a forma humana e temporal. Humana a gente já sabe, o Verbo se fez carne através de Jesus, né, mas temporal. Temporal é que está sujeito ao tempo, né? Todo ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. E Jesus, como era também 100% humano, ele também ficou sujeito ao tempo. O que eu quero trazer para você refletir, para você pensar aqui? Deus, o Deus onisciente, onipotente e onipresente, você sabe o que é isso, né? Onisciente sabe todas as coisas, ele é a própria sabedoria de todas as coisas. Onipotente é porque ele tem todo o poder, tudo é através dele, por ele e para ele. E onisciente é que ele sabe, e onipresente, né? Onipresente é que ele está em todos os lugares, ou seja, eu vou até mais além para você entender melhor. Ele é o tempo, né? Ele é atemporal, ou seja, ele não é preso ao tempo. O que eu quero dizer isso para você? O nosso Deus Criador, ele é o próprio tempo. Ele está agora, neste exato momento, no passado, no presente e no futuro. Ele não é preso ao tempo. É como se tudo que foi criado, o universo inteiro e todas as galáxias, a gente não consegue nem imaginar o tamanho disso, fosse um grão de areia na mão dele. Vocês entendem isso? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? É que esse Deus tão grande, tão poderoso, ele se fez humano e se reduziu a tal ponto de se tornar um ser humano para nos salvar, sujeito ao tempo. Ele que é o próprio tempo, atemporal, não tem passado, nem início, nem fim, ele é o tempo, ele se fez tão pequeno, mas tão pequeno, só porque não queria, não quer que você se perca, que você fique longe dele, ok? Vocês conseguem entender isso? Tamanho o amor desse Deus por nós? Mas vamos ler o versículo 7 de Filipenses capítulo 2. Mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nosso Deus, ele se diminuiu a tal ponto de vir aqui para nos servir, porque foi só o que ele fez. Ele se formou no ventre de uma mulher, ele teve todo o processo, nascimento, criança, ele passou por tudo, até os últimos 3 anos de seu ministério, que foram que foi a parte mais intensa, onde ele só trabalhou, só trabalhou, só trabalhou. Ele mesmo disse, eu não tenho nem onde encostar minha cabeça para dormir. Ele só trabalhou, só andou, propagando a salvação, chamando, convidando para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse os nossos pecados perdoados, porque ele veio para isso. E ele sofreu tudo que sofreu, toda a morte, toda injúria, toda agressão, para poder vencer isso tudo, porque ele foi perfeito. Imagina só, você nascer nesse mundo, ser tentado, passar por tudo e não errar, não pecar, para que o sacrifício fosse válido e nós pudéssemos ser salvos com ele, para que ele tivesse todo o poder sobre a morte, todo o poder sobre o pecado, todo o poder sobre o nosso maior inimigo, que é Satanás. E ele venceu, assim como você viu também nos estudos passados, né, nas reflexões passadas, que ele veio e pisou realmente a cabeça da serpente, mas a serpente machucou ele. Porque ser humano aqui nesse mundo é sinônimo de sofrer. A gente sabe muito bem o que é isso. A gente sente dor, a gente chora, a gente passa por diversos problemas. É muito mais aflições do que alegria. A nossa alegria está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. E ele veio aqui, se fez servo, ok? Né? Para poder nos salvar. Vocês conseguem compreender? Hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Quero chamar a sua atenção para amor. Quero chamar a sua atenção para esse Deus tão grande não abrir mão de você.